noite a todos. Começamos hoje com o dia primeiro de um ciclo de reflexões sobre teologia, ou seja, sobre o lugar de uma teologia interconfessional. Vamos, de alguma maneira, dar início a um grupo de reflexões sobre vários assuntos relacionados com aspectos onde a teologia pode incidir. Vamos debater precisamente a pertinência desta disciplina, que assume contornos um pouco diferentes do habitual, precisamente porque abre um espectro grande. Vamos precisamente ver qual a influência desta abertura nos meios que tradicionalmente tratam estas temáticas e neste aspecto vamos passar claramente por temas tão quentes quanto a guerra, a secularização, os mundos laicizados em que vivemos, a própria doutrina social, esperando passar em revista aquilo que nos ocupa na nossa sociedade e tentar dar uma resposta válida. Na abertura desta sessão, que é inaugural e, portanto, que espera, de alguma maneira, criar um marco na ciência e na teologia, temos connosco o professor José Brice Lino, que é diretor do mestrado de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, que tem trabalhado muito na área principalmente do cristianismo contemporâneo, e temos também o professor João Caetano, que é pró-reitor da Universidade Aberta, que tem trabalhado sobretudo a questão política e dentro da área do direito, mas com grande interesse e com reflexões de muita relevância na área teológica. Feita esta apresentação formal das personalidades académicas, vou então passar-lhes a palavra para fazermos este momento de abertura. Então, por favor, professor José Brice Lino, passa a palavra. Okay, muito obrigado, professor Daniel. Quero saudar a todos aqueles que nos estão a ouvir, saudar também o meu amigo professor João Relvão Caetano, que é um amigo da casa. Mas antes só de falar aqui de uns pontos que considero importantes como ponto de partida enfim, para a nossa reflexão, queria só formalmente apresentar desculpas porque esta sessão era para ter ocorrido ontem, mas por impossibilidade de algumas pessoas, por algumas dificuldades, nós tivemos que adiar para hoje. De resto, as outras sessões que estão divulgadas no cartaz e na divulgação serão nos dias que estão previstos. Ora bem, começando por este ciclo de reflexão teológica, talvez o mais óbvio, a meu ver, seria começar por refletir um bocadinho sobre o que é fazer teologia. E eu digo propositadamente fazer teologia. E basei-me um pouco naquele texto da Epístola de Tiago, que diz que nós não devemos os cristãos não devem ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes, isto é, fazedores da palavra. Ora, fazer a palavra de Deus, é aplicá-la, é trazê-la do plano, digamos, espiritual, etéreo ou teórico, se quiserem, para a realidade das coisas, para a realidade da vida. Por isso eu chamo fazer teologia. E já vou desenvolver isto um pouco mais. Portanto, fazer teologia não pode ser ou não deve ser propriamente um exercício hermético, nem tampouco transcendental. Portanto, não é uma coisa ao nível da linguagem dos anjos, não é uma coisa por cima, digamos, muito por cima das nossas cabeças. Fazer teologia é essencialmente ligar as escrituras e a fé religiosa à vida de todos os dias. Portanto, pelo menos é assim que eu vejo. Fazer teologia não é elaborar teorias, enfim, que quase ninguém entende, ou pelo menos só meia dúzia de teólogos é que poderão entender, mas fazer teologia é alguma coisa mais prático, digamos. Isto não quer dizer que não exista a abordagem
teórica, teológica, como é óbvio, como em qualquer ciência, como em qualquer outro ramo científico, mas não pode ficar por aí, tem que ser qualquer coisa que desce à realidade dos homens e das coisas. E quando eu digo que fazer teologia é essencialmente ligar as escrituras e os valores da fé à vida de todos os dias, estou a pensar naturalmente na vida pessoal, isto é, na ética de vida, não é? Estou a pensar nas relações interpessoais, relações familiares, relações profissionais, relações de vizinhança, relações de grupos de interesse, relações com a comunidade de fé, enfim, todo o tipo de relações interpessoais que nós desenvolvemos, porque somos seres sociais, e, portanto, fazer teologia também tem a ver com isto, ou seja, a nossa teologia, na prática, afeta também não apenas a nossa ética de vida, mas também as nossas relações interpessoais. Mas fazer teologia é também, move-se também no âmbito, creio eu, das convicções doutrinárias. E isso inclui a integração dos mitos, inclui uma dada cosmovisão, ou seja, um exercício de interpretação do mundo e da humanidade. Porque nós não fazemos teologia dentro de uma gaveta, fazemos teologia para o mundo contemporâneo, para o aqui e agora, para as pessoas que nós somos e aqueles que nos cercam. Portanto, digamos que os aspectos doutrinários também são importantes. Assim como fazer teologia é atribuir um sentido aos ritos religiosos e à prática religiosa. Há muitas pessoas a praticar determinadas correntes religiosas, e nós estamos aqui a falar de cristianismo essencialmente, a praticar determinadas crenças religiosas e ritos correspondentes, mas que nem têm ideia nenhuma do que é que significa o que estão a fazer, não é? Fazem por tradição, porque viram os outros fazer, por um processo de mimetismo, e não por uma convicção, não porque aquilo tenha um sentido intrínseco para a própria pessoa. Para fazer teologia é também atribuir um sentido aos ritos religiosos e à prática religiosa em geral. E fazer teologia é também desenvolver uma espiritualidade apoiada numa base sólida de fé. Portanto, teologia é tudo isto. O que mais não falta aí são cristãos de várias correntes confessionais, pessoas dentro da fé do âmbito da fé cristã, e que desenvolvem a sua espiritualidade, mas não têm uma base sólida de fé. Né? Enfim, desenvolvem por várias razões, por vários motivos, porque se habituaram, porque imitaram outros, porque é a tradição, mas não com convicção. O segundo aspecto que eu gostaria de falar, e deixo isto aberto também aos meus amigos para nós discutirmos, se for o caso, é que fazer teologia é uma coisa que demora tempo, é preciso tempo. Porquê? Porque é necessário conhecer não apenas a fé, mas conhecer as escrituras, por um lado, e por outro lado conhecer a sociedade. Costuma-se dizer que um bom tradutor é uma pessoa que tem que conhecer bem a língua da qual vai traduzir e conhecer bem a língua para a qual vai traduzir. E quando se diz língua, diz também cultura, de certa forma. Porque se conhecer muito de uma e conhecer pouco da outra, a tradução não fica capaz. E fazer teologia é um pouco isto, é também um exercício de tradução, de certa forma, de hermenêutica. Portanto, é preciso conhecer a fé, é preciso conhecer as escrituras e também a sociedade em que nós estamos inseridos. E essa é uma das razões por os novos movimentos religiosos normalmente não apresentam uma teologia elaborada, porque não tiveram tempo. Desde logo, talvez por outras razões também, mas desde logo porque não tiveram tempo. E fazer teologia demora tempo, exige reflexão, e exige que nós não apenas conheçamos bem estas dimensões que eu estou a falar, mas que implicam um tempo de reflexão. Como é que nós aplicamos os nossos princípios e valores à sociedade que nós vivemos? Isso leva-nos ao ponto seguinte, que é fazer teologia
é interpretar os valores e princípios da fé, normalmente plasmados nas Escrituras, e aplicá-los à vida e à sociedade contemporânea. No fundo é isso. É fazer hermenêutica, ou exegese, e depois retirar os princípios, os valores espirituais que ali estão, implícitos, e aplicar esses princípios e valores à realidade de hoje. Todos nós sabemos que os textos bíblicos não podem ser lidos literalmente, porque se assim fosse, e se nos ativéssemos apenas ao que está escrito, não tínhamos respostas para muitos dos problemas que são modernos. Agora, se nós conseguirmos isolar os princípios e os valores que lá estão subjacentes, e esses princípios e valores que são eternos, os aplicarmos, os soubermos aplicar devidamente à nossa realidade de hoje, então aí nós estamos a fazer teologia. Portanto, fazer teologia é isto também, aplicar esses valores e princípios à vida e à sociedade contemporânea. Mas fazer teologia, eu creio que é também ir buscar inspiração aos exemplos da história da fé e da tradição cristã destes 2 milénios. Nós temos correntes no cristianismo, por exemplo, que há correntes que sobrevalorizam a tradição, aquilo que é chamada tradição, com T grande, e há correntes que desvalorizam a tradição. E eu penso que não podemos ir para um extremo nem para o outro. A tradição é importante, não é se calhar o mais importante de tudo, mas é importante. E, por outro lado, nós podemos, e creio que ganhamos com isso, em ir buscar aos exemplos da história da fé, destes 2000 anos de fé cristã, exemplos de pessoas, de personalidades, de situações da história do cristianismo que nos podem ajudar a iluminar o nosso caminho hoje, não é? Embora a situação seja diferente, o mundo seja diferente, e os problemas uns são iguais, outros talvez serão um pouco diferentes, embora que eu pense que os problemas de fundo do ser humano são sempre os mesmos, mas o contexto é diferente, naturalmente, e na história da fé nós podemos ir buscar essa inspiração. E se não o fizermos, se fingirmos que desde o final do primeiro século, onde termina o cânon bíblico, até ao século XXI, não existiu nada, então nós estamos a deitar borda fora um repositório riquíssimo de valor, de experiência da fé cristã. Depois há outro aspecto também que eu gostaria de sublinhar, que é fazer teologia num contexto confessional é um exercício naturalmente respeitável e até necessário. Portanto, as confissões cristãs têm as suas próprias escolas de teologia, onde treinam os seus ministros do Evangelho, etc., e outras pessoas, e isso é importante, é um exercício respeitável e é necessário. Mas creio que também é importante fazer teologia sem esse tipo de condicionamentos denominacionais. À semelhança, aliás, do que acontece em muitos outros países. Ou seja, pensar teologia, fazer teologia, sem grandes limitações, não é? Eu dou aqui um exemplo muito simples. Numa escola confessional de teologia, por exemplo, de caráter pentecostal, protestante pentecostal, não é suposto que um aluno vá defender o cessacionismo. Okay? Porque isso está fora da doutrina pentecostal. E o contrário também. Ou seja, portanto, se for noutra dimensão, que seja, portanto mais, por exemplo, calvinista, não é suposto que uma escola calvinista, não é suposto que um aluno vá defender uma doutrina pentecostal. Ora bem, estes condicionamentos denominacionais derivam da natureza dessas instituições em que a teologia se faz com limitações.
doutrinárias, dentro de um determinado campo doutrinário. Ora, eu penso que isso tem o seu valor, tem a sua importância, naturalmente, mas que é muito importante também haver uma oportunidade, oportunidades para fazer teologia, para pensar teologia, fora dessas limitações, com a plena liberdade e seriedade, naturalmente, científica, portanto, ir por outros caminhos. Nós podemos pensar, e essa era uma das questões, se calhar, o título deste ciclo, que sentido é que faz num mundo secularizado falar teologia? Eu dou um exemplo muito, muito simples. Nós estamos perante uma guerra neste momento, e há uma aliança, que eu chamaria uma santa aliança, entre o Kremlin e o Patriarcado de Moscovo, a igreja, o líder da Igreja Ortodoxa de Moscovo. Ainda hoje saiu um artigo meu na revista Visão, na versão online, onde fala justamente desta questão. Ou seja, essa aliança está estabelecida, não é de agora, é de algum tempo atrás. Por exemplo, o patriarca Cirilo, em 2012, referiu-se ao consulado de Putin como um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Imagino que era o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, enfim, a olhar para o Primeiro-Ministro de Portugal e dizer, este Primeiro-Ministro é um milagre de Deus. Fosse ele qual fosse. É assim, é um bocadinho estranho, não é? Mas isso aconteceu em Moscovo, não é? Portanto, o patriarca de Moscovo passou a considerar o presidente Putin como uma espécie de defensor dos valores cristãos tradicionais, num mundo em ebulição, etc. Por outro lado, o tom religioso de Putin é muitas vezes reforçado em comícios e em digamos, discursos públicos. Por exemplo, em 2015, Putin justificou a anexação da Crimeia como tendo, palavras dele, tanto significado sagrado para a Rússia, como o Monte do Templo para os judeus e muçulmanos. Portanto, ele disse que a Crimeia, para a Rússia, tinha um sentido sagrado como o Monte do Templo, em Jerusalém, tinha para os judeus e para os muçulmanos. Ora, isto parece assim um bocadinho forçado e é um tipo de discurso que não é suposto um político a ter. Mas isto para justificar, estou a dizer fazer estas referências para justificar esta santa aliança que se estabeleceu, não é? E Putin referiu-se ainda à Crimeia, que a Rússia subtraiu, ou roubou, se quiserem, à Ucrânia. Ele referiu-se como sendo, portanto, a Ucrânia, portanto, a Crimeia seria a fonte espiritual da formação da nação russa, uma vez que foi neste solo espiritual que os nossos ancestrais reconheceram para sempre a sua nacionalidade. Acho que isto não é nada verdade, mas pronto, mas faz parte de uma narrativa, não é, que visa ligar o nacionalismo à religião, à ortodoxa, e, portanto, um casamento entre o nacionalismo e a religião ortodoxa russa, a partir de uma reescrita da história. Por outro lado, quando em 2014 eles ocuparam parte do Donbass, não é? Uma parte do território ucraniano a leste, houve um sacerdote ortodoxo que disse que o Ocidente e os ucranianos pretendiam estabelecer um governo satânico planetário, a partir do início de uma guerra global, não por recurso ao território, mas pela destruição do verdadeiro cristianismo, que seria a ortodoxia. Portanto, claro, e no artigo eu explico que por trás desta guerra há um fator religioso. Isso tem a ver com o patriarcado ecuménico de Constantinopla, que reconheceu a Igreja ortodoxa ucraniana autocéfala, portanto separada da Rússia, do Patriarcado de Moscovo, porque competia a Constantinopla, portanto, a esse reconhecimento das novas igrejas, e havia 25%, cerca de 25% dos fiéis
que assim foram subtraídos ao Patriarcado de Moscovo, que era a parte ucraniana. E, portanto, isto tem aqui muitas implicações, muita coisa que se lhe diga. E como dizia o professor José Eduardo Franco, muito bem, há dias na televisão, esta ligação de Putin à religião é uma coisa estratégica. Ninguém está a ver Putin como uma pessoa religiosa, com convicções religiosas. O que ele percebe é que o nacionalismo não pode ser afirmado sem Deus. E ele aprendeu isso no tempo soviético, quando se quis fazer um nacionalismo ateu, e isso não houve um cimento que unisse o povo, e ele percebeu que o projeto soviético faliu, entre outras razões, porque não é possível criar um império sem Deus. Não é? Então ele inflectiu, digamos, a posição, agora nestes novos tempos, desta maneira. Portanto, eu diria que a teologia, a ciência das religiões também, mas a teologia tem muito que ver com o que é que nós estamos a viver, e por isso nós, na área de ciência das religiões, na Universidade Lusófona, temos um projeto de lançar uma licenciatura em teologia de caráter interconfessional, ou ecuménico, se quiserem, não para formar padres, que isso já existe, mas essencialmente para a formação de candidatos e a ministros religiosos mais da área protestante, evangélica, etc., onde há uma maior necessidade, e até porque esta licenciatura será em ensino à distância, e boa parte destas pessoas que são este mercado, digamos assim, o público-alvo, vivem e trabalham ou longe de Lisboa, portanto, que não se podem deslocar a Lisboa frequentemente, ou vivem noutros países e continentes, como em África, Angola, por exemplo, e outros países dos PALOP, na América Latina, no Brasil também, ou até na Europa, entre os imigrantes, e que são pessoas que precisam de uma formação teológica cristã, e, portanto, trata-se de uma licenciatura em teologia interconfessional, não tem uma orientação confessional, é teologia cristã apenas, sem as tais barreiras limitativas, e, portanto, será aberto não apenas a essas pessoas que eu citei, mas também a outros interessados em teologia ou quaisquer outras pessoas da área cristã que desejem aprofundar os seus conhecimentos teológicos. E, portanto, estamos nesse processo, e daí estarmos a desenvolver este ciclo de reflexão teológica. E já falei muito e vou-me calar e vou passar a palavra para continuarmos a nossa reflexão. Muito obrigado. Obrigado, professor José Bricelino. De facto, foi precisamente uma intervenção a apontar para aquilo que nós queríamos, ou seja, já a deixar entrever o propósito desta licenciatura em Teologia Interconfessional. Ou seja, porque é que ela é importante para a sociedade que vivemos? Porque é que ela pode dar respostas àquilo que nos apoquenta? Dito isto, vou passar diretamente a palavra para o Sr. Professor João Caetano e pedir-lhe também algumas considerações sobre este projeto e sobre o que é que pensa precisamente sobre a pertinência da teologia no mundo secularizado. Sr. Professor? Muito obrigado, muito boa noite a todos. É com muito gosto que estou aqui. Um agradecimento muito especial ao Joaquim Franco, que me convidou, também ao professor José Bricelino, que é sempre um gosto muito grande reencontrá-lo, e também ao professor Daniel Mineiro. Eu preparei um pequeno PowerPoint, normalmente nem o faço, mas vamos ver se eu consigo agora partilhá-lo sem grande demora. Só um instante. Eu vou pedir, por favor, se eu estiver a demorar tempo demais, para que como seja dito, está bem? Eu tomo como título, precisamente, literalmente, aquilo que o Joaquim Franco me disse: que sentido faz o estudo da teologia em ambiente secularizado? Peço desculpa, só mais um instante. Agora sim. E ontem
eu só tirar aqui, vamos lá ver. Ok. Só um instante, porque eu estou aqui a tentar, porque as imagens estão sobre as letras. Ora bem, e eu começo com esta ideia do teste do brinde, porque em brindo em primeiro lugar. Isto a propósito de um jogo de futebol que ocorreu ontem e daquele dito que todos nós conhecemos, que as pessoas mudam de partido, de mulher, de marido, de religião, mas não mudam de clube de futebol. E, na verdade, eu até conheço, são casos raros, mas de pessoas que mudam de clube de futebol, mas há muitas mais que mudam de partido, que mudam de mulher, de marido, que mudam de religião. E, todavia, não há dúvidas de que, e eu estou certo, de muitas pessoas que nós conhecemos, até do espaço público, que são religiosas e que gostam muito de futebol, aliás, como também é o meu caso, e sei que pelo menos do professor José Veríssimo Celino, e que entre brindar primeiro a Deus ou ao seu Deus ou ao seu clube de futebol ou ao presidente do seu clube de futebol, naturalmente que brindam a Deus. Enfim, é conhecida também aquela expressão, salvo erro, do Fernando Santos, e não só, de que o futebol é a mais importante das coisas menos importantes. E esta questão do brinde era também, lembrando do cardeal Newman, que entre brindar em primeiro lugar ao Papa ou à sua consciência, pois brinda à sua consciência. Eu creio que isto é importante. Eu aqui, a propósito da questão da teologia, eu fui buscar a definição, enfim, do dicionário Grimberan que está em linha. Enfim, há aqui várias acessões possíveis, a ciência da religião, das coisas divinas, a doutrina católica, certamente, pelo facto de estarmos num país de maioria católica, mas curso de estudos teológicos, tratado de Deus, reunião de teólogos, é tudo isto, e eu, enfim, aquilo que o professor José Veríssimo Celino disse, enfim, e com o que eu concordo, basicamente, é tudo isto, mas é necessário irmos um pouco mais longe. Ora bem, o que é a teologia? Nós podemos dizer que, isto agora até na perspectiva de formações específicas em teologia, no caso português, então, é uma área do conhecimento, a par de outras áreas científicas, ou seja, estuda-se teologia, como aqui já foi dito, estuda-se teologia em contexto confessional, muitas vezes fora de um âmbito académico estrito, estuda-se também, ou pode estudar-se no campo académico, no ensino superior. Ora bem, a grande questão que aqui se pode colocar é, mas fará sentido estudar teologia? Na verdade, uma resposta já foi dada. Estuda-se teologia, não há dúvidas que se estuda teologia em vários lugares. Mas para que serve a teologia num mundo secularizado? Partindo já do princípio de que vivemos num mundo secularizado. E por que razão deve ser ensinada? Em que contexto? A quem? Como? Fará sentido estudar teologia? Eu volto a fazer esta questão que me parece relevante. De facto, como aqui também já foi dito pelo professor José Veríssimo Celino, de facto, ele não disse isto, mas nas faculdades de teologia ou em outras escolas há cursos diversos, com finalidades também diversas, e existe utilidade da formação teológica, pelas habilitações que dá. O caso, por exemplo, dos professores da religião e moral católica, no caso da religião católica, mas também no caso de outras confissões religiosas. E se pensarmos que a frequência dessa disciplina é facultativa, não há dúvidas de que há uma necessidade social, maior ou menor, nessa formação. Também no caso do exercício de ministérios específicos, para o qual o uso da teologia é necessário ou obrigatório. Porém, e eu acho que vale a pena indagar sobre a justificação possível para o ensino da teologia, se analisarmos o interesse de uma área científica, neste caso a teologia, só pelo número de pessoas inscritas nos cursos disponíveis, então eu diria que a teologia é uma área de pouco interesse. Em Portugal, seguramente, que há muito mais gente a estudar direito, ou biologia, ou até medicina, do que a estudar teologia. Mesmo admitindo, e eu não tenho dúvidas de que isso é verdade, e também já aqui foi dito, que há pessoas interessadas em frequentar um curso de teologia que normalmente não têm acesso aos cursos existentes, parece pouco para justificar a existência de cursos de teologia ou afins. E, na verdade, o que pensa a sociedade? Já que a sociedade já foi trazida. A maior parte das pessoas, enfim, em minha opinião, é indiferente à fé. Eu estou a falar das sociedades ocidentais,
uma minoria é contrária à sua presença no espaço público. A sociedade atual é, de certo modo, pós-cristã, ou é pós-cristã em muitas coisas. Eu pergunto se pós-religiosa também. Eu diria mesmo que a formação teológica é vista por alguns setores da sociedade como inútil e perversa. Não tenho dúvidas que isso sim é visto. E eu digo aqui, a A3ES até pode, agora pensando no ensino da teologia no plano académico, a A3ES até pode apreciar propostas de cursos na área. E seguramente que o faz. Mas daí até eles virem ou advirem de instituições de ensino superior públicas, não é o caso da Universidade Lusófona, também não é o caso da Universidade Católica que tem formação na área, mas das universidades públicas, à semelhança do que acontece em outros países da Europa, por exemplo, na Alemanha, da Europa Central, e como aconteceu em Portugal há muitos anos, enfim, em circunstâncias muito particulares que serão irrepetíveis, mas vai a uma grande distância. Duvido que haja universidades públicas, e poderíamos perguntar, por que não? Mas que estejam interessados. E por isso eu acho que vale a pena perguntar, e para mim a principal justificação para estudar teologia, aquilo que eu chamo a questão de fundo, prende-se com a relevância de Deus no espaço público, o que decorre da relevância de Deus na vida das pessoas. Isto é, a partir do momento em que Deus tem uma relevância na vida das pessoas, já vamos ver se é preciso para tal que sejam muitas pessoas, ou seja, um determinado número de pessoas, ela deve ter também relevância no espaço público e, nomeadamente, ser ensinada. E eu continuo neste sentido prático de que falava também há pouco o professor José Brice Gelino. Na minha opinião, o estudo da teologia faz, ou pode fazer sentido, porque há pessoas para quem Deus existe e é relevante nas suas vidas. E, nesse sentido, deve também ser relevante no espaço público. E eu dou aí, pouco importa que essas pessoas não sejam a maioria da população, desde que sejam em número suficiente e com a vontade de defender a fé. O professor Brice Gelino falou, e muito bem, porque eu acho que isso é muito importante, falar da fé das mulheres e dos homens, neste caso, das mulheres e dos homens do nosso tempo. E aí, aos poderes públicos, compete reconhecer também a importância do legado histórico da fé na sociedade. Enfim, um pouco também da tradição, embora aqui os poderes públicos naturalmente não têm que olhar para a tradição, designadamente para a tradição cristã, mas até ao momento presente, não é? Eu dou aqui dois exemplos que são interessantes. Um foi em 51, foi quando foi a assinatura do Tratado de Paris, que deu aso à SECA, que criou a primeira comunidade económica europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em que então os líderes, havia 6 países, a Alemanha, França e Itália, e depois os países do Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, e a certa altura os líderes políticos dos 6 decidiram juntos rezar ao mesmo Deus, e então encontraram-se num mosteiro beneditino junto ao Reno. Isto é uma situação hoje absolutamente, hoje era impensável que isto se passasse, mas passou-se em 51, ou seja, aqueles homens, digo homens porque eram concretamente homens, assumiram publicamente a sua fé cristã. E depois dou também o caso da Grundgesetz, da Constituição Alemã de 49, que expressamente faz referência no preâmbulo àquilo que foi a vontade do povo alemão, a saída, neste caso da RFA, sair da guerra, consciente da sua responsabilidade perante Deus e os homens. E depois tudo o resto tem que ver também com aquilo que o professor Brice Gelino dizia a propósito da guerra, movido pela vontade de servir a paz do mundo, como membro com a igualdade de direitos de uma Europa unida, o povo alemão, em virtude do seu poder constituinte, otorgou-se a presente lei fundamental, e estão aí todos os Länder, todos os Estados alemães a aprovar. E se virmos ainda o artigo 1º da Constituição Alemã, e tudo isto é um programa de atuação, se quisermos até numa perspectiva de uma evidência cristã, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, e eu não me vou demorar neste ponto, mas a dignidade da pessoa humana é intangível, o povo alemão reconhece os direitos invioláveis da pessoa humana como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. Os direitos fundamentais constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isto não é necessário aqui nenhuma intermediação legislativa ou regulamentar para que estes direitos sejam aplicados. E, portanto, a questão que se coloca, a meu ver, a propósito do ensino da teologia, existe uma diferença num mundo secularizado, como manifestamente é o nosso,
Será que o estudo da teologia depende ou deve depender de o ambiente ser mais ou menos religioso ou secularizado? Eu entendo que não. Embora também não me pareça que o ensino da teologia se justifique apenas como resíduo histórico, isto é, porque sempre existiu. Tem que se compreender qual é a relevância, ou pode ser a relevância da teologia na vida. E a propósito, e as minhas questões, e para que serve a fé? Primeiro, há que reconhecer que existe a fé no mundo, mais ou menos esclarecida, mais ou menos fundamentada, mas ela existe. E, portanto, interessa, por um lado, aprofundar a dimensão da liberdade religiosa e também o papel dos princípios religiosos na esfera pública. O artigo 1º da Constituição Alemã, sem dúvida, que reflete os valores, não tínhamos dúvidas, os valores, enfim, ocidentais, mas especificamente cristãos, não só cristãos, mas também cristãos. E, portanto, eu diria que é acertado reconhecer o papel das religiões na conformação do nosso modo de vida. Eu não estou aqui a falar de forma nenhuma numa confusão entre o poder público e as igrejas, com certeza, sempre num quadro de separação, mas no quadro dos valores que são defendidos, nomeadamente numa mundividência cristã que não seja fundamentalista e, designadamente, os direitos das pessoas e da sua especial dignidade, que muito se deve, acho que há um reconhecimento justo a fazê-lo, não só, mas também à tradição judaico-cristã. E, portanto, eu diria, e isto pode ser um pouco polêmico, mas é a minha convicção, para que serve a fé ainda, eu acho que a fé pode ser comparada, na perspectiva do crente, a um produto que se procura vender. O produto será tanto mais vendável quanto o vendedor for capaz de convencer o público das suas qualidades intrínsecas. Neste momento pode haver uma minoria que se sente crente, que se sente designadamente cristã. Todavia, numa sociedade secularizada, como eu defendo aí, a defesa da fé, especialmente dos seus princípios ético-morais, pode ser promotora de uma sã competição na sociedade entre diferentes perspectivas de vida. Nós sabemos que a democracia, é inerente à democracia, a existência de pontos de vista conflituantes e até concorrentes, mas não há razão nenhuma, pelo contrário, para subtrair a perspectiva, designadamente a perspectiva cristã, na sua diversidade. E, portanto, para que serve a fé ainda? Enfim, e quem me conhece sabe bem que eu não sou fundamentalista de nada, mas os princípios do cristianismo influenciaram a construção do Ocidente, pelo que tal poderá voltar a acontecer, embora os contextos sejam muito diferentes do passado, e muitas coisas que ocorreram no passado nós não queiramos sequer que elas se repitam. No entanto, há aqui uma diferença que é interessante, na minha perspectiva. Se no princípio do cristianismo a sociedade era pagã, isto é, embora profundamente crente numa pluralidade deles, o paganismo tinha esta particularidade, agora é, porventura, maioritariamente não crente. Não é? E esta é uma diferença, mas isso não significa que os valores cristãos e a fé cristã, mas também, enfim, de outras confissões, não possam, não devam ser estudadas e ensinadas. Eu, ainda a propósito sobre o debate público, sobre o papel da fé, é sempre interessante trazer à liça o debate que houve em 2004 a propósito da aprovação do Tratado Constitucional Europeu, depois mais tarde ao Tratado de Lisboa, sobre a inclusão malograda de uma referência ao cristianismo no preâmbulo do documento. Depois o que ficou no Tratado Constitucional Europeu foi esta frase, enfim, digamos assim, aglutinadora de um conjunto de perspectivas, inspirando-se no património cultural, religioso e humanista da Europa, e aí reconhecendo-se que emanaram os valores universais, que são os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, bem como a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de Direito. Portanto, há aqui um reconhecimento, e acho que estamos todos de acordo, de que, embora haja quem não entenda assim, mas o Estado é laico, e a meu ver deve ser laico, deve haver laicidade, mas a sociedade não. Isto é, a laicidade não se pode confundir ou não se deve confundir com laicismo, agora nesta perspectiva da relação do Estado com a sociedade. E, portanto, quanto ao modelo de ensino da teologia, enfim, poderíamos falar muito sobre o modelo alemão, em que as universidades, designadamente as universidades públicas, têm o ensino da teologia.
não me parece que seja, é dificilmente replicável na realidade portuguesa. Aliás, é curioso que, sendo Portugal o país que é, durante, por exemplo, o Estado Novo, onde de facto havia uma proximidade significativa entre o regime e a Igreja Católica, designadamente sabemos da relação de profunda amizade entre Salazar e Cerejeira, nunca foi ressuscitada, digamos assim, a ideia das faculdades de teologia, e mesmo a criação, concretamente, da Universidade Católica, foi um parto muito difícil, porque Salazar era muito cioso daquilo que era o espaço o espaço de afirmação do Estado. E, portanto, agora, o que me parece pertinente, sim, é a existência de formações teológicas de caráter superior, programas de formação adequados, sujeitos à verificação comuns, aos modos de verificação comuns às demais áreas do conhecimento. E, portanto, acabando aqui, para que eu ensino a teologia, eu acho que há aqui três dimensões principais. Aquilo que eu chamo uma função de apreciação crítica da realidade em nome de valores. Isso não há dúvidas, enfim, isto seria só por si uma noite de discussão, mas e a guerra na Crimeia é muito isso, perdão, foi na guerra na Crimeia, mas agora na Ucrânia, bem, a Crimeia também é parte da Ucrânia, embora alguns não a reconheçam, e apesar da coisa ser muito discutível e discutida, mas não há dúvidas de que há valores, não é? E a teologia, uma teologia cristã terá sempre um conjunto de disciplinas, nomeadamente uma qualquer chamada teologia fundamental, em que se reflita a relação, ver-se a teologia à luz da razão, e de facto o quadro de valores concretamente do cristianismo, embora também no cristianismo haja, ou dentro do espaço cristão, haja hoje muitas tensões a propósito de muitas questões concretas da realidade, mas pode haver esta afirmação de valores, a começar, e aqui ninguém contesta, o valor da dignidade humana, ou da dignidade da pessoa humana. E, portanto, aqui pode ser, de facto, o ensino da teologia, pode ser também aqui um elemento corretivo a esse propósito. Pode ser também adjuvante das demais áreas do conhecimento, como a área do conhecimento que também é. De facto, no mundo existe a ideia de Deus, para além da crença em Deus, e depois pode ser também, e esta é uma dimensão muito importante, um serviço à fé ou da fé das mulheres e homens do nosso tempo, por razões que também já foram ditas pelo professor Brissolini e com as quais eu concordo. Portanto, eu, assim muito rapidamente, muito sumariamente, mas foi esta reflexão que eu preparei. Dos vários pontos poderia dizer muitas mais coisas, mas fico já por aqui e muito obrigado. Com licença. Professor, muito obrigado também pela sua apresentação e a explanação da área científica, das propostas e, sobretudo, da grande pertinência, não é? Portanto, este serviço às pessoas que se movimentam, quer no terreno da crença, quer no sentido de uma compreensão do fenómeno, o diálogo com as demais ciências e com as demais propostas teológicas e claramente, uma reposição da ciência propriamente dita, que não está refém de uma perspectiva, mas que é dever de todos nós, como seres humanos, para pensar aquilo que nos move. Eu gostava só de dar aqui dois pequenos contributos, rapidamente, que é o seguinte. Há um aspecto também que reforça a ideia da oportunidade de haver formação em teologia hoje em dia, que há um regresso da fé no mundo, em geral. Eu cito sempre uma obra que eu acho fantástica, da autoria de dois editores da revista The Economist, americana, que são jornalistas, são pessoas de fé diferente, ou um é religioso, outro não é, uma coisa assim, e fizeram um levantamento, uma pesquisa à volta do mundo, talvez há uns 10 anos atrás,
publicaram esse livro chamado O Regresso de Deus. E nesse livro eles contam detalhadamente como há um regresso da fé, digamos assim, no final do século XX, início do século XXI, que se verifica em todo o mundo. E não só nas religiões monoteístas. Isto verifica-se no judaísmo, verifica-se no cristianismo, verifica-se no islão e até fora dos monoteísmos, até em algumas filosofias orientais, nos hinduísmos, etc. Portanto, isto é um outro aspecto que, quando se pensa o homem comum que não está muito atento ao fenómeno religioso e pensa que isto da religião é uma coisa que vai passar e tal. Não, há um regresso. E outro aspecto também que eu queria, vem na sequência do que disse o professor João Relvão, é que, de facto, o Ocidente, aquilo que nós consideramos o Ocidente e no qual nos integramos, é baseado, segundo alguns pensadores, é baseado essencialmente em 3 grandes pilares. O primeiro é o profetismo hebraico, ou influência judaica, se quisermos. O segundo é a filosofia grega e o mundo greco-romano. E o terceiro é a fé cristã. Portanto, é curioso que estes 3 pilares, 2 são de caráter religioso. Não é? E hoje, no mundo secularizado em que estamos, de facto, não se presta, muita gente não presta a devida atenção ao fenómeno religioso, e depois não sabe compreender e muito menos explicar determinados acontecimentos. E depois a comunicação social também, por outro lado, estamos muito habituados a que, como o princípio do jornalismo é o que é notícia, é o homem que mordeu o cão e não o cão que mordeu o homem, o que é notícia é o que é excepcional. Então, quando falam de matéria religiosa, vocês vejam, por exemplo, há suplementos, agora já não se usa, literários nos jornais, havia antigamente, mas pronto, mas sempre há nos órgãos de comunicação social um espaço para as artes, um espaço para o cinema, para o teatro, para a literatura, um espaço para a moda, um espaço para a televisão, mas para a religião nunca há espaço. E a única coisa em que a religião aparece nos órgãos de comunicação social, que não são de caráter religioso, portanto, é o estranho, ou é o bizarro, ou é o escândalo. Portanto, não, é capaz de passar um ano e há coisas fantásticas que se fazem, fabulosas, coisas inspiradoras, coisas importantíssimas do ponto de vista da dignificação dos seres humanos, por parte das instituições religiosas, não há uma palavra. Mas depois há ali um escândalo qualquer, localizado lá não sei onde, atrás das pedras, já vem, é capa de jornal. E, portanto, tudo isto é construído a partir de uma ideia de que a religião é uma coisa que deixou de fazer parte das prioridades do ser humano e, portanto, que é uma coisa a descartar. E eu creio que esse é um dos condicionamentos que nós temos. A verdade é que o Ocidente foi construído sobre estas bases, e quando olhamos para a Europa e olhamos para outras partes do mundo, apesar de tudo, com todos os defeitos que a Europa tem, ainda é um dos lugares onde existe mais liberdade, mais democracia, os valores humanos são mais respeitados do que na maior parte das outras regiões do mundo, e isso deve-se em grande parte à tradição cristã, à influência judaico-cristã, como o professor disse, e muito bem. Professor, muito obrigado também pelo seu comentário, estas questões. Se não tiverem mais intervenções, perguntava, entretanto, ao professor João Caetano se queria acrescentar mais alguma coisa para eu dizer as palavras finais e indicar qual será a temática da próxima reunião e os oradores que irão falar. Muito obrigado. Não, eu serei muito breve, enfim, por um lado, mais uma vez, para agradecer o amável convite para estar aqui hoje, e que, de facto, porque precisamos de discutir estes assuntos.
Isto são assuntos sérios, tem que ver. Nós, de facto, hoje há uma grande preocupação na sociedade, e que não tem mal nenhum, na sociedade contemporânea, que é já não tanto a questão, porventura, da verdade, mas a questão da felicidade. E o que se passa é que, de facto, há como, e o professor José Bricelino falou disso muito, muito bem, há como uma separação, a comunicação social considera o elemento religioso apenas aquilo que é o patológico, ou que é o estranho, não é? E, todavia, há mulheres e homens concretos que sofrem muito e para os quais a carência religiosa é séria e mais, é séria não apenas numa perspectiva de salvação, mas também de intervenção na sociedade. E, portanto, eu diria que há que perceber também, que é também uma das coisas em que eu tenho trabalhado muito, perceber também a influência concretamente do cristianismo nas fundações da democracia, e não deixar que a democracia simplesmente se desligue sem mais debate, se desligue do cristianismo sem mais debate. E quando estou a dizer do cristianismo, estou também a falar da tradição, seguramente, a tradição humanista, não crente, no mundo, com certeza, também aí há um espaço de diálogo, mas não é concebível, a meu ver, o aprofundamento da democracia sem o contributo da mulher e do homem crente, e designadamente sem o contributo cristão. E, portanto, acho que uma sessão como esta foi muito rica desse ponto de vista. Espero que também tenha sido útil para os nossos ouvintes e, enfim, continuação de um bom ciclo ao qual eu estarei atento. Eu queria só acrescentar na sequência disto que foi dito agora ultimamente, que temos aqui algumas pessoas no chat do Facebook da Ciência das Religiões, onde estamos a transmitir esta nossa conversa. Não há aqui perguntas, mas há aqui uma série de pessoas que apreciaram bastante a sessão. Professores, muito obrigado. Antes de terminar, só dizer que na próxima terça-feira marcamos encontro para uma sessão dedicada à relação entre a teologia e a guerra. Ou seja, no fundo, que subsídios pode dar este pensamento sistemático, científico, objetivo para os problemas que vivemos hoje concretamente e que têm preocupado não só a Ucrânia, mas também todo o mundo, toda a pessoa que é pessoa e que olha para o sofrimento dos outros com verdadeira compaixão. Da minha parte, é isto, ou seja, no próxima terça-feira, às 9 horas, marcamos encontros. Teremos então a presença do professor Américo Pereira, professor da Universidade Católica, do Frei Fernando Ventura e de André Melícias, que tem meditado sobre a questão mariana e que também nos vai falar desta relação entre a teologia e a guerra. Ora, senhores professores, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso contributo, pela vossa visão, quer sobre a pertinência de um curso teológico, quer sobre a pertinência da teologia num mundo que se vê tantas vezes afastado do fenómeno religioso. Muito obrigado e até muito breve. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Até para a semana. Deus.